praticamente aí nas vésperas, né, do Santo Natal, a gente meditando palavras belas como essa. Presta atenção no que o Padre vai meditar aqui com vocês. O anjo Gabriel não só apareceu a Maria, mas o anjo também aparece em sonho a São José, apareceu a Zacarias. E o anjo sempre vem acompanhado de uma mensagem que aparece fortemente nesse evangelho: não tenhais medo. José, não tenha medo de ter Maria como esposa. Zacarias, não tenhais medo. E diz a Nossa Senhora: não tenha medo, Maria, encontrasses graça diante de Deus. Sabe que eu vejo assim que o anjo vem tentar tirar do ser humano aquilo que mais pode nos afastar de cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida: o medo, o dito do medo. Como a gente tem medo às vezes de se lançar nas vontades de Deus, de fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida, porque nós somos limitados, e vamos e venhamos, Deus às vezes exige demais de nós, né? Gente, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a sentir o desejo, uma mistura de vocação, de vontade, mas com muito medo de ir para um seminário e ser padre. Olha que, quando fui conversar com o meu promotor vocacional, eu estava quase que rezando para ele dizer que eu não tinha vocação para ser padre, para me tirar aquilo da minha cabeça, por causa do medo de se lançar, né? Talvez quando na tua paróquia algum padre pediu para você assumir alguma função, deu medo também, né? Como eu assumi essa missão dentro da igreja? Como que eu vou exercer essa função? Como que eu vou me consagrar a Deus? Você que fez um voto diante de Deus, aqueles que vêm casar na frente de um altar, jurar amor e fidelidade, sabe que estão fazendo aquilo diante de Deus, e é para a vida inteira. Então tudo que a gente faz em relação a Deus, a nossa tendência é ter medo, porque Deus exige de nós: não tenhais medo. O medo, ele tem uma característica muito negativa quando ele nos trava, quando ele nos congela, porque a gente não consegue se lançar. E olha que tem gente que Deus já abriu portas na vida, mas não entrou por medo. Eu conheço pessoas que estão trabalhando a vida inteira no mesmo emprego, ganham um salário miserável, às vezes estão até desempregadas, mas Deus já abriu portas para essas pessoas entrarem, mas por medo elas não entraram. As pessoas pensam assim: meu Deus, mas isso não é para mim. Imagina eu trabalhando nessa empresa, ou eu tendo que fazer tal curso. A gente se acha tão pequeno, gente, às vezes, para um projeto tão lindo que Deus tem para a gente. E eu fico pensando quantas pessoas perderam oportunidades na vida de serem felizes, né? Como padres, como os bons profissionais aí. Talvez até você não está casado, não está casado com aquela pessoa que você gostaria de estar. Sabe por quê? Por medo. Medo. Eu conheço gente que vive uma vida frustrada porque aquela pessoa que verdadeiramente amou na vida teve medo de chegar até aquela pessoa. Veja como que o medo nos trava. E aí o sentimento de inferioridade vai chegando, né? Porque o demônio trabalha muito aí no sentimento de inferioridade. As pessoas às vezes se conformam com pouco que tem. Ah, tá bom assim, eu sou tão pequenininho, né? Eu acho que eu vou casar com esse mesmo, vou casar com essa mesmo, né? É o que eu mereço. Vou trabalhar aqui mesmo nesse emprego, né? Porque eu não sirvo para muita coisa. Às vezes eu já vi uma pessoa dizendo assim: padre, eu sei que o meu salário é muito pequeno, mas eu nem peço aumento para o meu patrão, porque eu tenho medo de que ele me mande embora. Quer dizer, veja como que o sentimento de inferioridade está muito ligado aí ao sentimento de medo. Tem gente que está com medo constante de perder o emprego, medo de que essa pessoa que você ama acaba abandonando o relacionamento. Medo, medo e medo.
E o anjo, quando vem anunciar uma missão importante, sempre ele pede: não tenhais medo. Nos pés de Nossa Senhora, na nossa oração que nós fizemos agora há pouco, nós pedimos para a mãe, para que ela nos afaste de todo medo. Sabe, gente, Nossa Senhora, se tem uma coisa que essa mulher tem para nos ensinar, é que ela não teve medo, nem do risco de morte. Maria sabia que quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, ela estava aceitando que iria ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Tente imaginar isso. Maria era uma adolescente, já estava prometida em casamento a José, num contexto histórico onde o machismo era muito grande. As mulheres que fossem pegas em adultério, a lei judaica dizia que deveria ser apedrejada até a morte. E Maria agora aparece grávida, dizendo para José que era obra do Espírito Santo. Ela sabia muito bem que se o marido dela, ou seja, o noivo dela, né, São José, se ele não acreditasse naquela história, poderia denunciá-la, ela poderia ser morta. Aí eu pergunto: ela teve medo? Não. É como se ela dissesse: se Deus assim quer, Deus sabe o que está fazendo. Olha aqui para mim, filha, Deus sabe o que faz. Talvez você está passando até por uma situação de uma doença terrível, tem tanto medo de enfrentar isso. Talvez você esteja passando por uma separação, um contexto aí de traição que você está sofrendo. Eu não sei a situação da tua vida, o desemprego, o medo que você tem do futuro. Calma, calma. O Senhor hoje me pede como padre para dizer para você: não tenha medo, está tudo sob controle. Você não acredita em Deus? Você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus? Não tenha medo. O nosso futuro pertence a quem? A Deus. Agora Satanás quer que a gente viva com o medo constante. É por isso que eu me apeguei a esse versículo e comecei a meditar. Não foi só a Nossa Senhora que o anjo pediu: não tenha medo. Foi a Zacarias também. Porque vamos e venhamos, Zacarias ia ser pai, mas a mulher dele era considerada estéril. Foi o evangelho de ontem. Estéril, como que essa mulher vai ficar grávida, sendo que ela não pode ter filho? Abraão também, se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente vê que Abraão também pediu um filho, já tinha 70 e poucos anos, quando a mulher dele foi anunciado que a mulher ia ficar grávida, a mulher já estava com quase 90, né? E o anjo vem para anunciar que ele ia ter o filho. Então esse não ter medo quer dizer, o nosso Deus pode realizar um impossível na nossa vida, o impossível. Agora, desde que a gente não se deixe levar pelo medo, porque o medo pode melar tudo. A única coisa que você pode fazer, filho, para impedir que os planos de Deus se realizem na tua vida, é você agir em função do medo. Porque quem é que coloca medo no caminho? É o próprio Satanás. O diabo tenta impedir os planos de Deus colocando medo. Medo da gente se lançar, medo da gente fazer a vontade de Deus. Então a gente começa a pensar sempre no caminho mais fácil, né? Que o caminho mais fácil parece que nos tira o medo, né? Veja como tem a obra do demônio aí. Então o medo tem um ponto totalmente negativo, que é quando ele nos trava, quando ele nos congela. Agora existe outro fator que o medo pode nos trazer, que é um fator positivo. Porque o medo, ele é sempre um termômetro, um sinal de alerta. Por exemplo, a mãe e o pai aqui que tem medo de que o filho saia à noite, e às vezes o filho pede: mãe, posso sair com meus amigos? A gente vai ficar a madrugada toda numa festa. Não dá um medo de que aconteça alguma coisa negativa com o filho? Então esse medo é positivo. Está vendo que nem todo medo é negativo? O medo, quando ele nos traz um sinal de alerta para o perigo, ele é positivo. Tem até uma historinha, diz que um homem, ele tinha muito medo da morte, né? Sabe aquelas pessoas que não vão em velório, ela tem medo de morto, tem medo de cemitério? E tinha um homem que se pelava de medo de cemitério. Mas um dia ele voltou já muito tarde, e para chegar mais cedo em casa, ele tinha que passar por dentro do cemitério. Se ele fosse desviar o cemitério, era muito mais longe.
E naquele dia ele ganhou uma coragem, não sei de onde, que ele pensou: não, eu vou passar por dentro do cemitério, seja o que Deus quiser. E foi, com aquele medo, pisando bem devagarzinho. Só que acontece que tinha uma vala que foi aberta, né? Era uma vala grande, porque muitas pessoas estavam morrendo de uma peste naquela cidade, então eles iam enterrar ali. E abriram uma vala muito grande, esqueceram de sinalizar. O homem não caiu dentro daquele buraco? Pense no grito do homem. O homem ficou desesperado: me tire daqui, não vou me enterrar vivo, pelo amor de Deus, tentando sair. Até que ele mesmo pensou com ele: não adianta eu ficar gritando aqui que ninguém vai ouvir. Ele ficou no cantinho, no buraco ali, pensou: vou esperar amanhecer o dia, alguém vem para me tirar, eu vou ficar aqui. Ficou rezando lá, ele virou até católico: Nossa Senhora, me ajude, por favor. Só que ele começou a escutar uns passos. Vinha mais alguém cortando o caminho pelo cemitério, com certeza, e era um mais medroso que ele ainda. Tanto é que era chamado de João Cagão. O João Cagão vinha vindo. E o João não foi cair dentro daquele buraco, gente, também? Quando o João caiu lá, aquele homem estava esmorecido de tanto gritar, pelo amor de Deus. E aquele rapaz lá no cantinho do buraco pensou com ele assim: se eu tentar ajudar, eu vou terminar de matar. É melhor eu ficar nesse buraco aqui, porque estava muito escuro, um não podia ver o outro, né? E aquele homem naquele cantinho lá, e o outro gritando. Quando ele percebeu que o rapaz ia morrer ali gritando, ele tentou ajudar a gente. Chegou lá e ele bateu no ombro dele e disse: ei moço. A hora que ele gritou, ele só escutou um grito: ah! O homem desapareceu. Ele não ouviu mais nada. Ele disse: mas aonde que foi esse homem? Quando amanheceu o dia, ele percebeu que o homem não estava dentro do buraco, e ele só percebeu algumas marcas de buraco no barranco, pois ele enfiou os dedos no barranco e saiu. Quer dizer, moral da história, às vezes o medo é um empurrãozinho para a gente vencer na vida também, né? Às vezes o medo nos faz bem, né? Você às vezes tem até medo de que a casa caia, né? Às vezes o medo de que você venha se prejudicar por causa do pecado, por causa da traição que você está levando. Então o medo, preste atenção no que o Paulo vai dizer, o medo às vezes é uma própria opressão do demônio, porque quando a gente está fazendo coisa errada, a gente tem medo. Eu já atendi confissão de gente, dependentes químicos, pessoas que estão presas, que disseram: padre, às vezes eu estava andando na rua, quando eu escutava um barulho de polícia, às vezes era até ambulância, e eu ficava desesperado. Por quê? Porque estava devendo. É ou não é? Vocês têm medo de polícia ou não? Eu acho que não, né? Você que está aí nos assistindo, se passa uma viatura, você não está nem aí. Agora, se a gente está devendo, passa uma viatura para ver se não dá um friozinho na barriga. Então, gente, vamos aprender com os medos, e não vamos nos deixar travar por ele, porque senão a vontade de Deus não vai ser feita na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado.